Bom, vamos lá. Questão 19. Quantos números naturais deixam o resto 7 ao dividir o número 1372? Quer dizer que se eu pegar o número 1372 e dividir por um divisor D, vai dar um quociente e sobra um resto 7. Ele quer saber quantos números isso acontece, né? Quantos são os valores possíveis para o D aqui? Ora, se o D deixa resto 7 ao dividir 1372, significa, primeira coisa, que esse D é um número maior que 7, concordam? Porque se o resto fosse igual ao próprio D ou maior, eu ainda iria continuar a divisão. Então, o divisor ele tem que ser maior que o resto para poder parar a divisão. Quando o resto é menor que o divisor, não tem mais como dividir. Então, a primeira coisa é que o divisor tem que ser maior que 7, naturalmente. Agora, se eu pegar 1372 e diminuir de 7, ou seja, 1372 menos 2 menos 5, 1365, digamos, os números que, ao dividirem 1372 deixam o resto 7, são os números que dividem 1365. Mas eu não posso considerar os que são menores que 7, certo? Eu tenho que considerar só os que são maiores que 7. Então, repetindo, os números que, ao dividirem 1372 deixam o resto 7, são os números que, ao dividir 1365, não deixa resto nenhum, deixa resto 0. Só que eu não posso pegar os números que dividem o 1365 e que sejam menores que 7, certo? Porque eles não vão me servir. Bom, então vamos fatorar 1365. 1365 vamos fatorar. Esse número é divisível por 5, naturalmente, porque termina em 5. Ele é divisível por 3? Ora, 6 mais 3 dá 15, então ele é divisível por 3, certo? Vamos fazer essa divisão. Divide por 3, separa aqui, quanto que eu ponho? 4 vezes 3, 12, sobra 1, abaixa o 6. Quem eu ponho aqui? O 5, 5 vezes 3, 15, sobra 1, 16 menos 15, 1. Coloco o 15 aqui, quem eu coloco aqui? O 5. Então aqui deu 4, 5, 5. Esse número é divisível ainda por 3? Não, porque a soma dos algarismos dá 14, concorda? A soma dos algarismos dá 14, então ele é divisível por 5? É. E vai dar quanto aqui? Vai dar 91, todo mundo concorda? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 9, 45. 91. Quem eu ponho aqui? Agora, o 7. Quem eu coloco aqui? O 13, certo? Porque, ó, 7 vezes 3, 21. Vão 2, 7 vezes 1, 7. Mais 2, 9. Ora, e aqui eu coloco 13, né? Ora, então, quais são os divisores? O número 1365, ele pode ser escrito como 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1 e 13 elevado a 1. Qual é a quantidade de divisores de 1365? A quantidade de divisores. Ora, presta atenção nos expoentes aqui. 1, 1, 1 e 1. Todo mundo lembra que, para eu achar a quantidade de divisores, eu pego os expoentes e vou somando 1. Aqui deu 1. Então, ó, esse primeiro 1 aqui, ó, tá aqui, ó. E eu faço a mesma coisa, somo 1 nos demais expoentes, só que os expoentes já são 1, certo? Então, essa vai dar a quantia de divisores de 1365, que é isso aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, certo? Olha, então a quantia de divisores é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Só que um desses divisores é o 1, que eu não posso contar. O outro divisor é o 3, o outro divisor é o 5, o outro é o 7. Como eu quero os divisores que são maiores que 7, pelaquela consideração aqui, e a quantia de divisores de 1365 é 16, eu tenho que tirar 4 caras, porque esses caras são
eles são menores ou iguais a 7. Então, eu tenho que tirar esses 4 divisores aqui, ó. O 1, o 3, o 5 e o 7. Então, vai dar 12, certo? Qual é a resposta? Letra E. Todo mundo lembra dessa quantia de divisores? Essa é a primeira questão que eu estou vendo que eu uso essa quantia de divisores, né? Por exemplo, se você ao fatorar um número, encontra lá os fatores primos 2 elevado a alfa, 3 elevado a beta, 5 elevado a gama, a quantia de divisores desse número, a quantia de divisores vai ser igual a alfa mais 1, beta mais 1, vezes gama mais 1. A quantia de divisores, né? Todo mundo lembra disso? Beleza, gente? Primeira vez que eu uso essa fórmula.